Gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Vamos lá para nossa próxima live? Conversar um pouquinho sobre nutrição, né? Uma nova forma de nutrição, nutrição do corpo e da alma. Estou aguardando aí um pouquinho, nossa nutricionista entrar, pra gente conversar. E aí, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? A imagem tá boa? Como que tá aí? Vocês vão me falando aqui. Gente, enquanto só aguardar aqui entrar, queria falar para vocês que todas as lives, elas estão salvas no meu canal do YouTube, tá bom? E aí, o link tá aí no meu perfil, é só entrar que vai cair direto lá, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chamar a Ana Paula aqui, nossa nutricionista. Tá ok? Só um segundinho. Olá, Jéssica. E aí, Ana Paula, boa Tudo noite. bem? Boa Tudo bem, e noite. você? Tudo Tudo bem, graças a ótimo. Deus. Vamos falar um pouquinho sobre nutrição, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante na nossa vida, né? Com certeza. Principalmente essa nova visão, né? Sobre a nutrição comportamental, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, Ana Paula, para a gente começar, se apresenta para a gente. Eu tenho certeza que muita gente já te conhece, né? Mas Sim. é sempre bom Eu- fazer uma apresentação. Com certeza. Sou Ana Paula, meu nome é Ana Paula Batista, sou nutricionista. Sou interventora comportamental. Recentemente obtive o título de coach também, estou muito satisfeita, que é estudando, né, pela busca para ter cada vez mais ferramentas para eu poder estar auxiliando meus pacientes no consultório, né, seja naqueles momentos que eles mais precisam. Então, é onde eu vou falar um pouquinho o que, que é essa nutrição comportamental, né, onde entra essa formação e essa busca cada vez mais pelo estudo. Sim, sim, sim. Então, já de cara para a gente começar, então explica Sim. para a gente o que é essa nutrição do corpo e da alma, essa nutrição comportamental. Tá, eu vou começar assim, falando um pouquinho sobre, por exemplo, quando eu sempre quis ser nutricionista, né? Então, tive aquela luta para estudar e ser. Quando eu cheguei na faculdade, Jéssica, eu me deparei com aquele monte de número, falei, que é isso? Não era isso que eu queria estudar, né? Era muita medida para lá, para cá, aquela coisa toda, lógico, a parte de anatomia, fisiologia, aquilo tudo mais. Formei, muito feliz, muito grata por ter conseguido formar. Mas eu não consegui entender, eu falei, não, eu queria uma coisa mais. Para mim não era simplesmente chegar e fazer uma dieta, entregar para o paciente, tirar as medidas dele. Hoje eu posso dizer que a balança, a fita métrica, o adipômetro e o estadiômetro, que são as coisas que a nutricionista usa no consultório, eles não me representam. Quando eu falo eles não me representam, eu falo da seguinte forma: para a gente tratar um paciente hoje, para a gente cuidar de um paciente que vai até nós, na minha forma de pensar como nutricionista hoje, a gente tem que ir um pouco além. Então, eu identifiquei que a partir do momento que eu comecei, que eu utilizei da minha formação como interventora comportamental, que eu tive a oportunidade de fazer isso com a Joana Dark, que me trouxe ferramentas maravilhosas para agregar o conhecimento meu de nutricionista, e agora recentemente fazendo essa formação de coach. Então, assim, a nutrição comportamental, ela vai tratar tanto do corpo, a gente não deixa de trabalhar, né, e de se preocupar com a parte fisiológica do paciente, né? Jamais. Eu preciso de exames bioquímicos para mim poder avaliar e tratar o meu paciente, mas eu preciso também ter um outro olhar para ele. Eu preciso ver ele num todo. Esse paciente, ele tem uma vida, ele tem família, ele tem relacionamento, ele tem dificuldades, ele tem alegria, ele tem tristezas, e hoje a gente vê que isso tudo influencia no tratamento de um paciente, para que ele obtenha o seu resultado, para que ele atinja essa meta. Então, eu não posso simplesmente fazer as medidas dele, prescrever uma dieta e achar que está tudo bem e que ele vai conseguir.
né? Ele não vai conseguir permanecer por muito tempo fazendo isso, porque a gente tem que ir um pouco além. É o que eu acredito como nutricionista e interventor comportamental. Não Não, sei se eu sim, consegui muito bom. responder. Não, com certeza. Então, eu costumo dizer É, que o peso, ele não é um comportamento, né? Então, a aham. gente precisa ter uma visão muito além. Então, ele não pode ser a primeira coisa que o nutricionista pensa quando ele vê um paciente. Não, sim, com certeza. Ana Paula, em conversas que a gente tem, né? Você já me Sim, atendeu várias vezes, graças a Deus. sim, um prazer É, sempre. você sempre me fala muito dessa relação, que a gente tem que ter uma relação melhor com a comida, com aquilo que a gente come, né? Sim, E eu acho que está bem ligada nisso. isso. Você pode Que falar um pouquinho pra gente? eu falo que a gente tem que ter um relacionamento com a alimentação, né? Como a gente tem um relacionamento com outro ser humano, né? É como se o alimento fosse também o nosso namorado, o nosso marido, nosso marido, seja o que for. Então, a gente tem que ter aquele cuidado, aquele carinho, né? Porque o alimento, ele de uma certa forma, ele traz para a gente vida. Só que se a gente não souber lidar com ele, ele também vai trazer coisas ruins. E é assim dentro de um relacionamento. Então eu tenho que saber cuidar desse relacionamento com a alimentação, né? Então, por quê? O que acontece? Quando nós estamos em família, comendo em tudo, a gente está partilhando aquele alimento. Então, é um momento de confraternização, né? O alimento também, ele nos traz aquele aconchego quando estamos com nossos amigos, com um namorado, né? Então, ele também nos traz memórias afetivas. Quem que não lembra daquele arroz doce, da avó que fazia, que era uma delícia comer, né? Que hoje a gente não tendo eles por perto, muitos têm a graça de ter, outros não, e fica aquela saudade. Então, é a memória afetiva. Então, isso influencia demais no no nosso relacionamento com a comida, né? Então, o que eu posso dizer? Eu fiz até umas anotações aqui, igual, por exemplo, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia toda, que nós tivemos que ter esse isolamento, né, e que foi benéfico para nós, para que a gente não fique tão expostos, né, a esse vírus. E só que em contrapartida tem o que acontece? Nós estamos tão acostumados a viver no automático, na correria, e a gente sempre falava o seguinte: eu não tenho tempo para arrumar meu alimento, eu não tenho tempo para fazer uma dieta saudável, para fazer uma escolha saudável. Hoje nós temos tempo, né? Hoje o que mais que a gente tem é tempo. Então nós não temos mais desculpa para isso, né? Então o que falta? Fazermos as nossas escolhas certas, né? Só que para que a gente possa fazer as escolhas certas em relação à alimentação, tem um porém. Nós temos que identificar que fome que nós temos. Porque o ser humano ele tem duas fomes. Ou ele tem a fome física, ou ele tem a fome emocional. Então, nesse momento, nós estamos naquela luta, né? A luta emocional, por causa desse isolamento e tudo. Então, muitas vezes, nós estamos comendo mais pelo lado emocional. Então, o que é a fome física? É aquela fome gradual. Eu estou com fome, que vai chegando na hora do almoço, vai passando, vou tendo fome, ela vai aumentando. Só que quando eu como, eu fico satisfeita. Né? E geralmente eu tenho vontade. Eu como um arroz com feijão, uma verdura, uma carne, um ovo, eu fico satisfeita. Né? Então me dá a saciedade. E geralmente, na fome física, eu tenho escolhas de alimentos saudáveis. Ao contrário, né, que é o nosso lado racional. Agora, ao contrário da fome emocional, que ela tem os nossos sentimentos, seja qual for, influencia muito nas nossas escolhas. Geralmente, as escolhas não são muito saudáveis. Escolhemos alimentos muito mais calóricos, né, com mais doces, coisas mais gordurosas, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós comemos e, no fundo, nós sentimos um certo sentimento de culpa, né? Então, é muito importante a gente identificar esses dois tipos de fome. Então, como faríamos isso? Como eu vou identificar esse tipo de fome, né? Não precisa você, lógico, nós nutricionistas estamos aqui para ajudar, para auxiliar nesse processo, mas você também pode começar
assim, a identificar fazendo algumas perguntas para você. Igual, por exemplo, até anotei aqui, quais são os sintomas e as sensações que eu sinto quando eu como? Você já parou para pensar? Quando você se alimenta, o que que te traz isso? Qual que é a sensação que você tem quando você alimenta? É de saciedade? Você come e não está satisfeito? O que que esse alimento traz para você? Por que que eu como determinado alimento? Às vezes eu acabei de almoçar, mas aí eu quero comer um doce, e eu como um doce como se eu estivesse almoçando de novo. Essa grande quantidade? Por que que eu estou comendo esse alimento assim, de uma forma tão exagerada? Então, a gente vai se perguntando. Através dessas perguntas, eu começo a identificar se é uma fome que é mais para o lado racional, que é para satisfazer a fome física, ou se é uma fome para a questão já é para o lado emocional. Então, é muito importante a gente começar a ter essa consciência. Talvez isso não resolva completamente, mas eu já começando a ter essa consciência do que é esses dois tipos de fome, eu já começo a me policiar, eu já começo a me perguntar, né, sobre e me questionar. É aonde eu falo do relacionamento com o alimento. Aí você começa a relacionar com a sua alimentação, porque é você e ele, você que vai escolher, né? Eu sou aquilo que eu como e aquilo que eu bebo. Então, será como que eu estou lidando com isso? Como eu estou relacionando com esse alimento? Será que a minha relação está sendo mais emocional ou para satisfação emocional ou satisfação fisiológica? Então, isso é muito importante. Sim, com certeza. E nesse momento também que a gente está vivendo, Ana Paula, como que eu vou dizer? Assim, a gente não tem uma constância de uma alimentação boa, uma alimentação saudável, se alimentar melhor, afeta a nossa imunidade, né? E você teria para falar para a gente sobre isso? Não, o que acontece, né? Não só nesse momento, né? Mas no decorrer da vida nós temos que fazer as nossas escolhas melhores do que nós vamos comer. Como eu comecei a falar no início, o questionamento maior das pessoas é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo para. Igual você fala, igual, né, quem mora no interior tem essa vantagem de morar no interior, de poder na horta, de poder ter um alimento, vamos dizer assim, mais saudável possível, né? Porque hoje o que acontece? As pessoas, elas são muito mais usando de alimentos industrializados do que alimentos mais, que eu falo assim, que é uma comida viva, né? Que é uma verdura, um legumes, uma fruta. Então, o que que acontece? A partir do momento que eu começo a comer muito industrializado e menos alimento saudável, eu estou trazendo para o meu corpo vários, vamos dizer, eu falo veneno, né? São várias toxinas através dessa alimentação inadequada. Então, o que que vai acontecer com o meu organismo? O que que vai acontecer com o meu metabolismo? Ele vai ficar extremamente louco, né? E aonde vai acarretar várias doenças, né? Várias patologias que hoje aí a gente tem que lidar, que é como o diabetes, a hipertensão, doença renal e outras mais, né? Doenças cardiovasculares. Então, assim, eu até anotei aqui dois hormônios que é muito importante a gente falar, que nesse momento nós estamos vivendo, que é a serotonina, né, e a questão do cortisol. O cortisol, vocês vão ver que ele não é tão vilão assim, mas ele se torna vilão devido ao nosso comportamento. Igual, por exemplo, né, a serotonina, ela é considerado o hormônio da felicidade, né, que traz o bem-estar, que nos traz o prazer, né? Então, tem um médico, doutor Juan, ele é um argentino, que eu estava lendo um artigo dele, e ele fez uma colocação muito legal que eu gostei. Ele fala que a serotonina é a serenidade, é o silêncio, é a sabedoria, é um bom sono, um bom sexo. Então, ele está ligado a coisas que nos traz felicidade, a coisas que nos traz prazer, né? Para que tenha. Então, a gente tem que estar buscando esse estado para poder estar tendo uma boa produção. Então, para isso, a gente também tem que se alimentar. Onde ele fala também, né, e é isso mesmo, que a maioria da serotonina é produzida no nosso intestino. E se nós não alimentamos bem, e de alimentos que tenham mais fibras,
o nosso intestino não vai funcionar corretamente. Se ele não tem um bom funcionamento, o que acontece? Nós também não vamos ter uma produção adequada desse hormônio, que é o hormônio que traz essa felicidade, esse prazer, esse bem-estar. Ao contrário, né? Porque, aliás, se a gente está nesse estado né, de plenitude, de serenidade, né, ter um bom sono, o que acontece? A gente vai estar mais feliz mesmo, a gente vai estar mais animado. Então, assim, você tem ânimo para fazer uma caminhada, você tem ânimo para fazer uma atividade física, né? Você vai ter outro tipo de atitude perante a situação. Igual, por exemplo, agora. A gente não pode muito ficar se movimentando e tudo, né? Mas eu posso, no quintal da minha casa, fazer um alongamento, fazer uma ginástica que não seja prejudicial ao nosso corpo, entendeu? Tomar alguns cuidados em relação a isso, mas movimentar o corpo, porque esses movimentos também ajudam nessa produção, né? E nós temos o outro, que é o cortisol. Quando eu falo que ele não é totalmente vilão, por que ele não é totalmente vilão? Nós precisamos dele, igual, por exemplo, no fígado, o cortisol, ele ajuda a transformar a gordura em glicose, dando energia, assim, para o fígado, né? Como ele também ajuda no controle da pressão arterial. Então, assim, ele tem as suas funções dentro do nosso organismo. Mas o que acontece? O que não pode é ele ficar um pico muito alto no nosso corpo, durante o tempo todo. Por exemplo, de manhã ele está um pouquinho alto, mas no decorrer do dia, à noite, ele tem que diminuir. E isso não acontece muito quando nós estamos no estado de estresse, né? E a gente vem essa pandemia, esse momento de a gente ter que ficar em casa, ter que ficar isolado, tem muita gente que não está sabendo lidar com isso, né? E isso vai aumentando o cortisol e vai trazendo coisas ruins, né? São ressentimentos, são resistência a esse momento novo, né? Porque isso tudo é muito novo para a gente. E isso pode levar, esse pico alto de cortisol pode levar a desenvolver algumas patologias, algumas doenças, como doenças cardiovasculares. Então, isso não é bom para a nossa saúde em grande quantidade, né? Não, sim. Ana Paula, tem uma pergunta aqui. Sim. Qual o melhor, é mais específico, qual o melhor alimento para eliminar gordura no fígado? Na realidade, não existe um melhor alimento para eliminar a gordura no fígado, né? Eu entendo, eu tive até um paciente de esteatose hepática, é um controle da alimentação, né? Você tem que balancear os nutrientes da alimentação daquela pessoa. Então, assim, eu falo, é muito individual. Eu preciso avaliar a dieta desse paciente, né? O recordatório dele, como ele se alimenta, né? Com certeza, ele está alimentando de alimentos ricos em gordura, ou rico em carboidrato, ou alimentos muito industrializados, né? Uma certeza eu te dou, se você come uma comida de verdade, que é verdura, legumes, né, em quantidades adequadas, pratica uma atividade física, não é uma pessoa totalmente sedentária, esse é um bom tratamento para, vamos dizer assim, para esteatose hepática, né? Porque tem alguns outros fatores que pode também causar esteatose hepática. Eu estou falando do lado do sedentarismo. Às vezes a medicação pode causar isso. Pacientes que tomam medicação, infelizmente, causa isso. E a gente também trabalha isso através do controle alimentar, através de uma dieta mais balanceada. Certo. Então vamos voltar para o nosso roteirinho? É só Sim, não, porque mas pode senão a gente perguntar. perde. Não, pode É porque senão perguntar. a gente perde as perguntas Não, aqui. tudo bem. É, então, o que você aconselharia para essas pessoas e com as crianças? O que a gente pode estar fazendo nesse Olha, momento? Jéssica, o que eu aconselho é o seguinte, igual para as crianças, né? Eu sou a favor da gente fazer, eu falo assim, que é fazer uma oficina de gastronomia em casa, né? As mães às vezes não vão gostar muito, mas botar as crianças para ter contato mais com a alimentação, né? Ajudar a colocar a criança, lógico, de acordo com o tamanho da criança, você vai dar uma atividade que ela possa descascar um legumes, alguma coisa, descascar um legumes, alguma coisa assim, de acordo com a idade que ela possa fazer ou lavar um legumes, entendeu? E falar, estar conversando com a criança sobre o alimento. Você já está iniciando o relacionamento da criança com a alimentação,
né? Que é aquela alimentação mais viva. Então, eu acho que é muito importante isso. Ela ajudar você a cortar, você mostrar como que faz, da onde que vem, o que significa. A cenoura que o coelhinho comia, é isso que a gente fala com as crianças. Não, é falar mais que ali tem a cenoura faz bem, o que fala que a cenoura faz bem para os olhos. Ah, por que a cenoura faz bem para os olhos? Né? Então, assim, não é uma coisa que só nós, nutricionistas, temos que levar até as crianças. Os pais, as mães também podem levar isso dessa forma. Fazendo, vamos fazer um bolo, por exemplo. Vamos lá, no bolo, a cenoura. Vamos fazer um bolo de cenoura com chocolate. Esse bolo pode se tornar um bolo funcional. Um bolo sadio, que vai ao mesmo tempo satisfazer essa criança no desejo dela de comer um bolo de chocolate, de cenoura com chocolate. Eu vou pegar a cenoura, eu coloco aveia no meio, eu coloco linhaça moída, né? Eu posso colocar naquele bolo ali um pouco de batata doce para misturar naquela cenoura. Então eu consigo modificar aquela receita de uma forma que a criança não saiba nem o que tem ali dentro, né? E na hora de fazer a calda de chocolate, usar um chocolate amargo, né? Que vai balancear junto com o leite condensado e poder dar para aquela criança. Se torna um alimento mais nutritivo. E você colocar a criança para estar fazendo esse bolo junto com você, explicando para ela sobre esse alimento, ela já vai tendo esse convívio com o alimento, criando nela uma curiosidade, né? De estar ali aprendendo, de estar ali sabendo o que é que ela está comendo, né? Não, sim. E pra gente, qual que seria a sua dica? A dica que eu tenho para os grandinhos, né, com certeza, é olhar para você mesmo, igual aquelas perguntas que eu fiz, né, Jéssica, você tem que olhar e se perguntar por que eu estou comendo isso? Eu estou satisfeito comigo? Eu estou satisfeito com o meu corpo? O que me incomoda, né? Então, a nutrição comportamental, ela vem falando um pouquinho disso, né? Igual eu falo, muita gente fala que o nutricionista às vezes está querendo dar um de psicólogo, não tem nada disso. Cada um tem a sua função. Tanto que quando a gente vê que um paciente chega até nós e ele está com tipo, uma compulsão alimentar muito forte, eu preciso da ajuda de um psicólogo para me trabalhar essa compulsão alimentar com esse paciente, né? Então, é isso. Mas nós estamos desenvolvendo algumas técnicas, né? Onde a gente consegue estar ajudando esse paciente. E é ensinando ele a se perguntar, entendeu? Porque as respostas estão dentro deles. Nós, profissionais, nada mais fazemos do que ajudá-los a acessar isso e a caminhar de uma forma mais segura, né? E que ele sustente as suas, vamos dizer assim, as suas decisões, as suas escolhas, né? Igual, por exemplo, igual eu penso assim, eu já até te falei que eu te falar de uma coisa que uma paciente minha falou, não sei se eu posso já falar agora, né? Que é a paciente chegou para mim no consultório, Ana, eu me sinto amada pela comida. Isso é uma coisa muito forte, né? Uma pessoa falar que se sente amada pela comida, né? Então aí eu te pergunto, acho que é na hora de fazer aquela pergunta assim, você tem sede de quê? Né? Qual que é essa sede que você tem? O que é isso? O que será que esse paciente precisa, né? Eu quero dizer assim, muitas vezes quando o paciente vem ao consultório, né, ele está com essa dificuldade de relacionamento com a comida, né, porque a vida toda ele simplesmente comeu e esqueceu da importância, esqueceu de olhar, ou nunca ligou, né, nunca foi ensinado a olhar para a comida como algo que ele se relaciona com ela, né? Ele sempre tem a causa de uma dor por trás disso. Eu costumo dizer, eu atendi já muitos pacientes com um certo grau de obesidade, né? Gosto muito de atender, porque eu consegui ajudar já muita gente com isso, porque na realidade eles têm dores, né? É a dor da alma, dores emocionais,
algumas coisas que nem eles mesmos sabem que tem aquilo ali, né? E eles insistem para não acessar aquilo ali, entendeu? Eles fogem disso através do alimento, né? Eu não estou dizendo que todo paciente é assim, mas a maioria dos casos, o que a gente consegue identificar, entendeu? É isso. São pessoas que não conseguem se relacionar corretamente com a alimentação, né? E ela usa dessa alimentação como uma fuga. Então, o conselho que eu tenho a dar é vamos ter mais contato com o alimento, vamos olhar mais para o nosso prato e nos perguntar o que, que nós estamos comendo, o que, que é isso, por que, que eu estou comendo isso, que bem que isso me traz, né? Porque eu que coloco esse alimento para dentro, o alimento ele não entra sozinho para minha boca abaixo. Eu vou lá, eu preparo, eu escolho e eu vou ingerir esse alimento. Então, antes que isso aconteça, vamos começar a nos perguntar, né? A nos questionar sobre isso, sobre nossas escolhas, quando nós vamos ao mercado, o que, que nós escolhemos comprar, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa ter um resultado melhor. Então, às vezes, né, nós não sabemos lidar com as nossas dores, né, e fazemos escolhas erradas. Não sei se eu consegui responder. Não, com certeza. E uma coisa que você sempre me fala, Ana Paula, que eu acho bem interessante, é que a gente tem que aprender a desembalar mais, né? Porque nós estamos vivendo num tempo que a gente quer tudo corrido, é tudo. Eu não tenho tempo, eu vou lá, pego a primeira coisa e como, sem saber, sem olhar, né? E a gente vai lá né? Não, eu faço, não, na realidade não desembalar. A gente tem que aprender a usar menos coisas de caixinha e pacotinho e usar mais alimentos naturais, né? Então eu sempre vou falar sobre isso, da escolha saudável, entendeu? Porque o resultado de um alimento que não seja ultraprocessado, o que é um alimento ultraprocessado? Um ketchup, uma maionese, um extrato de tomate, é tudo ultraprocessado. Então tem muita química nesse alimento, né? Então é salgadinho, tem gente que está com fome vai lá e compra um salgadinho, né? Então assim, não, até um problema você uma vez ou lá comer, não tem, só que tem gente que tem o hábito de comer, tem gente que tem o hábito sempre de beber o refrigerante, né? Tem gente que não come sem uma bebida, sem um refrigerante, sem um suco. Então são essas escolhas, né, que nos leva a ter resultados negativos no nosso corpo. Então isso desenvolve algumas doenças e muitas delas silenciosas, como o diabetes, como a hipertensão, né? E outras mais que são totalmente interligadas, que eu costumo dizer que o diabetes e a hipertensão não são nada egoístas, eles adoram trazer um monte de outras doenças junto com eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, mais uma vez, são nossas escolhas, né? Então nós temos que esquecer um pouquinho desses industrializados, né? E vamos produzir mais nosso alimento. Hoje em dia nós temos acesso à internet, tem tanta receita, tanta coisa boa, né, que a gente pode pegar, fazer receitas fáceis de serem produzidas em casa, nada muito elaborado. E como hoje nós temos muito mais tempo, né? Então vamos fazer mudanças de hábitos e que esses hábitos se permaneçam, né? E a gente passe a pensar, olhar na nossa despensa e ver a quantidade de caixa, a quantidade de pacotinho que tem ali, se aquilo ali, o que isso está trazendo? Porque se você se alimenta de uma forma incorreta, né, não muito saudável, futuramente você vai trazer uma doença para alguém da família ou para você. Então, como você está se alimentando? Essa é a pergunta. Como eu estou alimentando a minha família? O que eu estou trazendo para a minha família? Um pai, uma mãe de família trabalha bastante para dar um sustento para dentro de casa e chega, você vai e enche a sua despensa de coisas que vão causar futuramente doença na sua própria família, eu acho que está muito na hora, acho que até passou da gente começar a nos questionar e perguntar sobre isso, né? Porque isso é fundamental para que a gente tenha mudanças de hábitos. Às vezes eu falo assim, mas é muito radical. Não é questão de ser radical. Olha o que está acontecendo com a nossa saúde, né? Então, assim, a gente não pode perder o controle disso, a gente tem que voltar
a, a pensar nas nossas raízes, como que era antigamente, né? Como que a gente se alimentava? Antes não tinha as indústrias e tudo, como que era isso? Lógico, tudo hoje é mais fácil, mas será que o fácil está trazendo saúde para a gente? O fácil está trazendo mais saúde ou mais doença? Essa é a pergunta. Então, até que ponto que é fácil? Porque a partir do momento que eu adoeço, nada fica fácil. Eu gasto muito mais com medicação do que com alimento, né? Com certeza, com certeza. E é muito uma frase que eu acho que eu já falei até na live com a Rafaela, que a gente tem que aprender a ser gentil com a gente, né? Que é uma Sim. frase assim que tá fazendo bastante sentido para mim. Ser mais gentil com a gente mesmo, né? E eu acho que tem muita coisa também que liga na questão da alimentação, né? Porque eu posso comer tudo que eu quiser, mas tipo assim, não é saudável eu comer tudo que eu quiser. É aquela coisa, né, Jéssica? Nós temos, volto a falar, é questão de escolha, né? Porque você tem que se olhar, igual eu falo muito para meus pacientes, assim, olha no espelho, olha para você. Sim, olha mesmo, que a gente não é só olhar no espelho, olha para você. Eu estou satisfeita comigo? O que está errado? Porque se eles vieram até a mim, né, ou se está incomodado com alguma coisa, tem algo errado, né? Então a gente tem que começar a se perguntar como eu estou me tratando. Eu questiono muito que o outro me trata mal, mas às vezes eu me trato pior do que o outro, porque eu não cuido de mim, né? Então, uma coisa que eu falo assim: todo mundo quer ser amado, quer ser acolhido, quer ser respeitado. Só que para que isso aconteça, eu tenho que começar a fazer isso comigo. Então, ser amado, ser acolhido, ser respeitado, é eu respeitar o meu corpo, é eu respeitar ele me alimentando de uma forma correta, é eu respeitar fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, né? Se eu estou vendo que o meu corpo ele está mudando, eu estou ficando cansada, eu estou engordando, eu estou isso, eu estou aquilo, são coisas que não estão muito saudáveis, né? Se eu tenho uma alimentação saudável e está acontecendo isso, eu tenho que procurar um médico para ver. Às vezes pode ser outras coisas que estejam acontecendo. Mas se eu vejo que eu não estou alimentando corretamente, né? Que os meus hábitos não são bons, eu já sei que o porquê que eu estou assim. Então está na hora de eu repensar, né? De eu começar a olhar para mim e me amar mais, me acolher mais, me respeitar mais. Porque para mim cobrar do outro, eu também tenho que fazer comigo, né? E eu penso assim, nesse momento que a gente está vivendo, eu falo por mim mesmo, eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida, né? Então, assim, é muito importante. A gente não é dono da razão. Nós não podemos controlar nada e nem ninguém. Mas nós podemos fazer nossas escolhas melhores. Hoje até postei no Instagram um texto falando muito isso, porque assim, nós vivemos num mundo onde as pessoas jogam vários lixos emocionais, né? E quer que a gente engula isso como diz o de goela para baixo, né? Como também vivemos com coisas muito belas, com sentimentos muito belos. Então a gente tem que saber lidar com isso, porque isso tudo influencia, né, na forma que nós nos tratamos. E como eu já falei, se eu não sei me tratar, não sei me tratar com carinho, né, não sei lidar com as minhas emoções, consequentemente, eu vou usar do alimento, que é aquela coisa que está mais perto da gente, né? Como refúgio. Por exemplo, o alimento, a gente começa já cedo. Assim que nós nascemos, a primeira coisa que eles nos dão é o seio da nossa mãe, que é o leite, né? Que é o leite materno, que é muito importante para nós. Só que através daquele leite, não vem só o leite. Ali vem o afeto, ali vem o amor, ali vem a segurança, né? Então, por isso que a gente tem que saber ter esse relacionamento com a alimentação. Porque lá no nosso subconsciente, quando o nosso emocional não está muito bem, é como se a gente ele voltasse querendo isso. Querendo o afeto, querendo o amor, querendo a segurança, a gente vai lá no alimento. Só que aí agora, como adultos, nós nos alimentamos da forma errada. E alimentamos nossos filhos de uma forma errada, né? E a nossa família, a partir do momento que eu sou a pessoa que
colho e que faço, né, o alimento para minha casa. Então, assim, e muitas vezes também o que acontece? A gente come por recompensa ou por punição. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa está tô no controle alimentar e tudo, trabalhei a semana toda, trabalhei muito hoje. Ah, você quer saber? Trabalhei demais. Eu mereço comer uma pizza. Vai lá e come metade de uma pizza sozinho, se não comer ela inteira, né? Então é uma forma de recompensa porque trabalhou muito bem. Parabéns que trabalhou, mas não precisa se destruir comendo uma pizza quase toda, né? Ou por punição. Briguei com o namorado, briguei com fulano, vou lá e tomo um pote de sorvete. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, assim, é muito importante, igual eu falei mais no início, nós sabermos o que é a nossa fome emocional e o que é a nossa fome física. A partir do momento que nós começarmos a nos policiar em relação a isso, nós vamos conseguir a fazer escolhas melhores. Já é um começo, aí não é tudo, mas é um começo para que a gente consiga começar a ter resultados, que nós vamos começar a nos questionar mais, né? Não, com certeza, Ana Paula. Então, Ana Paula, queria pedir para você deixar um recado para a gente, falar um pouquinho do que você quiser finalizar. Pode ficar à Olha, vontade. assim, eu sou uma pessoa muito apaixonada com o que eu faço. A nutrição para mim é uma paixão, é vida para mim, sabe? Foi uma escolha muito certeira. Eu tive que abdicar de algumas coisas para que eu conseguisse ser hoje, né, nutricionista. Tive que lutar muito para isso, mas não me arrependo de forma alguma. Eu vejo na nutrição uma forma de eu poder ajudar pessoas, uma forma de eu poder levar para as pessoas um pouco mais de saúde, de alguma forma, né? E de amor, porque eu amo tanto o que eu faço, então isso é muito importante. Então, assim, eu peço às pessoas que se preocupem mais, porque só nós profissionais, né, a gente não. A gente, por mais que a gente ame nossa profissão e queira fazer da melhor forma possível, né? A gente não consegue fazer tudo, eu não consigo fazer pelo meu paciente. Às vezes eu enxergo que ele está em sofrimento, né? Que ele está em dor por alguma coisa e ele não consegue passar por aquele processo, mas se ele não tem a sua aceitação, se ele não quer buscar, né? Fica muito complicado para a gente conseguir acessar ali aquele paciente conseguir fazer uma mudança. Mas eu falo, não tenham medo, não tenham vergonha, não se meça com régua de outras pessoas, se meça com a sua régua. E outra coisa, não ponha a sua régua tão alta, entendeu? Ao ponto que você não consiga atingir aquilo lá. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente se importa muito com o que o outro fala, né? E com isso eu estou dando tanto ouvido para o que o outro fala que eu esqueço de olhar para mim e cuidar de mim. Então, assim, vamos cuidar. Igual eu estou querendo dizer o seguinte: você está gorda, né? Então, assim, geralmente a gente depara com algumas coisas assim. E às vezes ofende, às vezes magoa, são brincadeiras sem graça, ou às vezes também, nossa, você tá magra demais, tá parecendo um palito. Então, isso, a gente tem que tomar muito cuidado. É o que eu falo, são os lixos que as pessoas vão jogando na cabeça da gente. A gente tem que ter muito cuidado como lidar com isso, né? O que ouvir, não deixe que isso penetre em você de uma forma que se torne negativa, né? Sempre eu falo assim, tenha sempre na mente que você pode mais. Não queira dar 10 passos de uma vez. Dê um passo de cada vez, mas a partir do momento que você consiga sustentar aquela escolha ali. Eu quero começar um regime.
Eu nem gosto de falar regime, fala um controle, um planejamento alimentar. Cada dia você vai mudando uma coisa na sua alimentação, vai se adaptando aos poucos, entendeu? Vai, né, sentindo essa transformação dentro do seu corpo, na sua forma de pensar, na sua forma de, né, de escolher. Né? E vai vendo que isso vai te causando cada vez mais coisas boas, aí você vai mudando mais outro hábito, né? E vai indo assim. Mas tem pessoas que querem mudar tudo de uma vez. Não aguentam sustentar isso por muito tempo, né? E o que que acontece? Termina que desiste no meio do caminho, não desistam. Eu vou falar de mim, eu perdi 21 quilos, eu tinha 22 quilos a mais. Eu passei por um processo de emagrecimento e foi doloroso. Para mim estar falando aqui com vocês, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou falando, como dizer assim, como diz, com propriedade, porque não é fácil. Não é fácil manter, né, a gente fazer escolhas boas. Só que depois você aprende, você vê que o seu corpo vai respondendo, você vai ver que o seu corpo, você se torna, você tem um relacionamento bom com o seu corpo, você se torna amigo do seu próprio corpo e as coisas ficam melhores. Né? Então, as nossas escolhas terminam nos trazendo grandes coisas. Então, nós não somos só um corpo ambulante. Nós somos um corpo, nós somos mente, nós somos alma. Então, toma muito cuidado da forma que vocês se cuidam, tá? Eu estou aqui, nós nutricionistas, nós profissionais, nós estamos aqui para acolher, para amar, para respeitar, para cuidar, para ajudar vocês nessa caminhada quando vocês vêm nos buscar. Só que a gente precisa que vocês comecem a olhar para vocês com esse amor também que a gente também tem pela profissão e por acolher vocês. É o que eu tenho a dizer, né? E é isso aí, e é sempre muito bom poder falar disso. Eu falo que eu sou apaixonada, né? Então, acho que eu até falo demais, fico empolgada com o assunto. Não, que isso, que isso. Quando a gente ama o que faz, é assim mesmo. É A gente vai e muito vai, bom né? mesmo. E minha missão é poder levar para as pessoas, com certeza, cada vez mais saúde. Eu falo assim, né, nessa forma, né, de amor, de cuidar, de respeitar, né, de acolher as pessoas. Então, para mim, é essa forma de levar saúde para as pessoas que venham até a mim. E é sempre muito Não, com bom. certeza. Agradeço todos os meus pacientes, tive muitos pacientes em São Brás, em Entre Rios, foi muito bom, né? Hoje eu não estou aí, mas foi aí onde tudo começou. E foi muito gratificante para mim, para o meu crescimento, poder lidar com essas pessoas. Poder aprender também, porque nós sempre estamos aprendendo, ouvindo a história do outro, participando de alguma forma da vida do outro, né? Sendo um instrumento de melhoria na vida do outro, né? Porque quando o outro busca a sua ajuda como profissional, ele está confiando em você, ele está acreditando que você pode ajudá-lo a obter aquele resultado. E isso é muito importante, isso é muito gratificante. Não, com certeza. Ana Paula, até a dona Heloísa colocou aqui que o autocuidado é fundamental para a vida feliz, né? Para uma vida Com feliz. Com certeza, com certeza. Isso é. Então, assim, a gente não tem que, quando eu falo que para a gente não ficar medindo com a régua dos outros, eu não tenho que ficar preocupada eu falo com o modismo de ter um corpo perfeito, de ter um corpo isso, aquilo, tal, tal. Não é isso. É você ter saúde. Isso tem que ser a nossa preocupação. Você tem que ter saúde, respeitar a estrutura do seu corpo, né? Então, você não significa que você tem que ficar desleixado, mas você tem que cuidar de você. E cuidar de você, né, é fundamental para tudo. Né? Nós vamos ter N resultados positivos, maravilhosos, a partir do momento que a gente começar a enxergar, né, a alimentação, o alimento como nosso amigo, ter um relacionamento gostoso com o alimento, né? E assim a gente vai conseguir fazer muitas escolhas boas por aí. Com certeza, Ana Paula. Tem um monte de parabenização para você aqui, tá? Ah, obrigada! Eu não tô nem olhando muito, não, eu me perco. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Coração mesmo, viu? São Obrigada, muitos, obrigada. muitos, muitos. Ah, eu Eu não espero, vou conseguir nem ler todos. é, eu espero poder ter contribuído, tá?
não dá muito para a gente ficar aprofundando, né? Quem sabe, né, Jéssica, a gente pega um outro tipo, um outro tema, né? Possa estar depois, eu me autoconvidando aqui, possa estar falando de outros temas, né? Que vocês possam estar escolhendo. Eu falo com a Jéssica, aproveitando para parabenizá-la, né? Desse projeto dela. Muito bom isso para São Brás, muito gratificante. Eu não estou aí, mas eu amo essa cidade, sou apaixonada. Se eu pudesse, estaria morando aí, mas por questão de trabalho, não posso estar aí. Mas, assim, bom, bom demais. Bom, 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 bom mesmo. Vamos lá, vamos falar disso. Bom, Eu assisti todas as lives que tiveram, é isso mesmo. Vamos falar sobre tudo, sobre religião, psicologia, sobre educação. Vai ter um coach aí, né, que vai estar falando, né, futuramente. Nós vamos falar de política, né, Jéssica, depois. Então, isso é importante para a nossa cidade, é um crescimento, gente. Vamos lá, vamos participar. Isso é muito bom. Eu, como sendo de São Brás, eu me sinto ricamente assim valorizada, né? Então, para mim, assim, estar aqui é a primeira vez que eu coloco meu rostinho na internet. Nunca falei assim ao vivo. Gosto muito de falar, deu para vocês perceberem que eu falo mesmo, né? Eu tenho uma cara muito séria, mas eu amo assim quando eu estou falando da minha paixão, que é ser nutricionista, né? Então, eu fico muito, muito à vontade. Essa cara também é uma coisa, sabe, Jéssica, que eu estou trabalhando em mim. A pandemia me trouxe algumas reflexões, né? Porque para me sim, mudar sim. as pessoas, para me ajudar a mudar, né, as pessoas, eu também tenho que mudar, né? Então, nós somos o nosso maior exemplo. Nós até conversamos disso no dia desse, né? Nós somos o exemplo para muitas pessoas, né? E isso é muito importante. Não, com certeza. E tá, um dos pontos positivos dessa pandemia, né? A gente está se redescobrindo. Com certeza, Tá, e é muito tá gostoso. aprendendo que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Ah, com certeza, né? Se valorizando mais, né? E o autoconhecimento, ele é muito importante para o nosso crescimento. A gente não pode estagnar jamais, jamais. Com Então, eu certeza. acredito que essa pandemia, ela trouxe para muitas pessoas que quiseram abrir a cabeça muito autoconhecimento. E isso nossa, é maravilhoso mesmo. Com certeza. Nós não podemos só falar de coisas ruins, né? Porque disso, coisas ruins a gente tá vendo demais, né? Com certeza. Coisas ruins Então tem vamos falar. muitas, né? Mas nós somos feitos de tantas coisas boas, só da gente estar vivo já é uma coisa maravilhosa, né? Então a gente Não, só tem que saber como fazer com essa vida, como lidar, né, com essa graça que deu, que foi, né, a vida que Deus nos deu. Então muitas vezes a gente não está sabendo cuidar dela, né? não, com certeza. Então, Ana Paula, muito, muito, muito obrigado. Eu já te disse 1 milhão de vezes que eu nunca terei palavras para te agradecer de Eu que coração. agradeço. Eu queria falar uma coisa, só para igual eu falei nessa pandemia, acho que dá tempo de eu falar, né? Dá. Tá tranquilo. Eu li um livro que ele foi fundamental assim para muitas mudanças aqui dentro de mim. Ele chama Os Quatro Compromissos de Dom Miguel, sabe? E ele tem quatro compromissos. Eu vou falar esses quatro compromissos. Primeiro, seja impecável com a sua palavra. Não leve nada tanto para o lado pessoal. Não tire conclusões precipitadas e dê sempre o seu melhor. E lendo esse livro, sabe, eu comecei a refletir sobre tudo que eu vivi, ou que eu estou vivendo, ou que eu quero viver. E eu coloquei esses quatro compromissos, né, como um lema para tudo que eu fosse fazer, não só na minha vida, sabe, nas minhas escolhas, até mesmo na minha palavra, quando eu falo em relação a manter uma boa alimentação, né, de não ficar me julgando demais, não levar tudo que acontece para o lado pessoal e dar o meu melhor. Eu acho que são quatro conselhos, assim, quatro compromissos que é muito bom, né, nesse momento que a gente está vivendo, a gente refletir, né, e sobre isso e na nossa vida que tudo que a gente já viveu, tudo que a gente fez e o que a gente pode fazer melhor com isso tudo. Muito Com obrigada, tá? certeza. Com certeza. Eu que agradeço, Ana Paula. Nunca terei palavras para agradecer, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, viu? Beijo para Tá bom. todo mundo de São Brás, saudade desse lugar, viu? Eita lá!
Lugar bom. Então, Demais. deixa eu agradecer aqui também, Ana Paula, todo mundo que esteve aqui com a gente, todas as mensagens de carinho. Eu não vou me atrever a ler, porque senão eu vou deixar alguém para trás, né? Pois é, menina, e eu nem consegui ler, eu fui vendo, fui passando, eu nem consegui ler direito. Não, Queria mas tudo agradecer bem. também a Angélica que está aqui, ó, que está fazendo as artes para a gente. Muito obrigado, Sim, Angélica. obrigada aí, De coração Angélica. também, ó, não terei nunca palavras para agradecer você também, Angélica, que não está aqui com a gente ao vivo, mas que tem uma participação gigantesca nesse projeto. Agradecer a todo mundo, cada mensagem de carinho que eu tenho recebido. Muito obrigada mesmo, gratidão a todo mundo, viu, gente? E queria também, mais uma vez, falar que eu tô deixando as lives salvas. Então, assim, se tem alguém que não pôde estar aqui com a gente, se você quiser mandar, tá salvo. Tá no YouTube, tá aí na descrição do meu Instagram também. Então, vamos compartilhar com todo mundo aí. Então tá. Beleza? Tchau, Jéssica. Obrigada, Tchauzinho, Ana viu? Paula. Obrigada, viu? Com Deus. Tchau, Tá. tchau. Um beijo. Obrigado. Tchau.